Boa tarde a todos. Como forma de complementar o conhecimento da disciplina, a professora tem selecionado alunos para poderem trazer alguma reportagem sobre alguma rodovia, né? No meu caso, eu escolhi a BR-493 aqui, que é conhecida como Arco Metropolitano. Sobre a BR, o projeto de construção dela é bastante antigo, é da década de 40, né? Desde já daquela época já se tinha a ideia de criar uma rota alternativa que viesse trazer um alívio no fluxo do tráfego aqui na região central do Rio de Janeiro, tá? Mas ela só foi posta em prática no ano de 2008, através do PAC, né? Ela possui uma extensão em torno de 145 quilômetros e, de acordo com as diretrizes do DENIT, ela mesma é classificada como uma rodovia de ligação. Se a gente lembrar lá do conceito de estradas, né? Então a gente tem a questão do código aqui, o número 4. Então ela dá essa característica aí de rodovia de ligação. Aqui também algumas outras características da estrada nos permite dizer que ela é da classe 1A, né? Então no caso aqui pista dupla, né? Controle parcial de acesso, velocidade de projeto em torno de 100 km por hora, largura da faixa 3,60 m. Aqui é o mapa de localização, iniciando aqui no município de Itaboraí e indo até a Ilha da Madeira, né? Então, lembrando aquela ideia do código aqui, no caso 4, classificando ela como uma BR de ligação, né? Então ela está ligando aqui a parte que seria da BR-040, mais ou menos até aqui a BR-101. Então ela realmente cumpre esse papel aí de ser uma rodovia de ligação, uma rota alternativa. A importância do modal rodoviário. A gente já começou a discutir isso já em aula com a professora, né, a importância de cada um desses modais, no caso. E de acordo com o autor, o modal rodoviário é o mais independente de todos, possibilitando transportar uma enorme variedade de produtos em pequena, média e longas distâncias, né? Por mais que, dependendo do estado da rodovia, se ela é de terra ou se ela é bem pavimentada, é um modal bastante útil e bastante independente, porque ele não depende dos outros modais para poder ter essa questão da logística e do transporte de alguma mercadoria, por exemplo. Então ela tem essa flexibilidade aí, né, por qualquer via. E aí ela também é bastante independente, como eu falei, que não depende dos outros modais, né? Também tem essa questão que, por exemplo, a extensão do Brasil, né, que a gente já debateu isso em aula, é o modal mais apropriado, né, para fazer o transporte de bastante mercadoria, né, ou boa parte delas seria o ferroviário. Mas o Brasil ele não investiu tanto nesse modal, acabou investindo mais no modal rodoviário, né? Então tem essa questão também. Então as rodovias do país deveriam ser mais, né, melhor planejadas ou projetadas, que não é o caso, né? Por problemas políticos, corrupção, essas coisas a gente vê bastante descaso com o modal rodoviário. Então, eu vou trazer algumas reportagens acerca, né, em relação ao arco metropolitano. Nessa primeira aqui, que é do G1, motoristas que passam pelo arco metropolitano continuam enfrentando insegurança, abandono e escuridão na via, né? Que fala sobre essa questão, porque ela não acaba se tornando uma via não muito movimentada, não tem um fluxo muito grande, né? Ela tinha sido planejada com que teria sido esperado um determinado fluxo, né, quantidade de veículos. Só que pela pesquisa que eu fiz, acabou assim, atualmente é metade do que foi planejado. E por causa disso, né, alguns trechos bastante desertos, acaba acontecendo esse tipo de coisa aqui, né? Abandono e extravio dos postes, né? Dos componentes dos postes solares ali, né? Então tem a questão, primeiramente, do roubo de carga. Então, se a pessoa está tentando planejar fazer alguma logística, então isso aqui é um fator, porque ela tem que se preocupar
com a carga, né? Porque é da responsabilidade da empresa manter garantir que a carga transportada chegue ao seu destino. Então tem essa questão aqui. Então aqui basicamente são relatos de pessoas que foram entrevistadas dizendo que há bastante essa questão do roubo de carga, que pelo que eu li, o rapaz cita até que alguns tipos de cargas não são alvos, no caso, carga seca, né? Questão de ferro, essas coisas assim, minérios, mas cargas mais valiosas assim, como eu posso dizer, em questão de mercadoria assim, de bem consumível, no caso, por exemplo, alimentos, eletrodomésticos, essas coisas assim, é um alvo muito fácil, então esses tipos de mercadorias, o pessoal não passa mais nessa via, né, por essa questão, né. Aqui é outra parte que em relação ao roubo de cargas também, que é a questão lá e também com a questão furtiva dos postes, então trechos dessa rodovia já se encontram bastante escuros no período da noite, né? E por causa disso, isso acaba impactando na questão das rotas alternativas, onde os motoristas têm que fazer um trajeto diferente, às vezes mais longo, que vai demandar, né, um custo a mais para poder completar o trajeto, sendo que eles não podem utilizar uma rota que teria já essa função de dar uma economia de trajeto para essas pessoas aí, empresas e afins. Nessa segunda reportagem, que é o Diário do Rio, né? Então aqui já fala especificamente 21 postos do arco metropolitano podem ter sido extrativados para Meriti. Essa questão já é um pouco mais ligada à questão política, que envolve a questão da corrupção, porque não foram em si pessoas, né, que extrativaram essas quantidades de postos aqui. No caso foi a questão, por exemplo, da licitação, quando abriu o processo da compra dos postes, né, uma parte desses postes que deveriam ser destinados ao arco metropolitano foram levados para um outro município, né? Então também tem essa questão da corrupção aí por parte do governo, né? Aí tem aqui a questão do valor do poste, 27 mil 27 mil, né? Aí foram 49 também foram levados para uma outra obra também sem permissão. Tem essa questão. Aqui basicamente fala a questão dos órgãos responsáveis de fiscalizar que não fizeram o devido papel e a questão também dos valores, né, que esse prejuízo chegou em torno de 114 milhões de reais, que são um prejuízo considerável, tá? E a terceira reportagem aqui seria o fim para a rodovia do medo do site O Fluminense. Vamos lá então. Aqui seria a questão relacionada à questão de reforçar a segurança da via. No caso, como estava havendo o aumento de roubo de carga, descasos com a rodovia, então foi criado esse plano aí de contingência para poder recuperar a via, né, no caso, questão de segurança. Então foram vistas aqui as questões, né, do governo, né, no caso, o governo estadual, e teve uma reunião para poder ter essa questão do investimento que tinha sido firmado uma parceria público-privada para poder revitalizar a rodovia, né? E que no caso também alguns especialistas falaram que a questão também é a falta de alguma unidade, como eu posso dizer, uma unidade de atendimento, tipo com questões de acidente, por exemplo, como tem na Dutra, né? Se a gente lembrar lá que até um determinado ponto ali tem um centro de atendimento, caso haja algum acidente, alguma pane mecânica em algum veículo. Então tem esse suporte, que é o que não tem no arco também, metropolitano. Também com a questão da segurança, também não é a relação com a polícia rodoviária e assim integrado com as outras polícias também não era muito forte em relação à via. Então isso também era um ponto negativo e que foi discutido nessa reportagem aqui
e que os entrevistados, no caso, a questão do governo, falou que estava sendo planejada essa parceria público-privada para poder resolver esse problema, tá? E aqui são as referências, né, no caso, da onde foi tirada essas reportagens aqui, tá?